É, Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast de São Paulo. Eu sou o anfitrião de vocês, Alex Jatobá, o cara guiado pelo Espírito Santo, por Cristo, para tocar esse projeto em nome dele, por ele, para trazer pessoas para contar histórias, histórias de vida, histórias de superação, empreendedorismo e contar também sobre a palavra de Deus. Esse é o propósito do nosso podcast. Minha convidada de hoje é uma honra recebê-la, Tainara Miele. Obrigada. Prazer, Tainara, engenheira civil. Isso. Bem-vindo ao podcast São Paulo. Obrigado. Uma honra estar com vocês aqui. Tainara, conta pra gente. Pessoal, esqueci de falar. Desculpa. Pessoal, para quem está assistindo a gente, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E bem-vindos de todo o coração do Alex Jatobá e da nossa equipe. Tainara, hoje nós estamos recebendo uma engenheira que é referência, né? Referência civil e na Embaixada. Você trabalha lá na Embaixada Santista. Baixada Santista. Na Baixada Santista. Baixada Isso. Santista. Conta pra gente um pouco de sua história. Como é que começou? Então, eu me formei em 2019, né, como engenheira civil. A princípio, eu comecei a trabalhar numa terceirizada, então eu ficava dentro da prefeitura, mas eu fazia todos os serviços de uma engenheira. E aí fiquei durante um tempo. O Senhor, na verdade, Deus abriu essa porta para mim. E aí uma vez o Senhor usou uma pessoa e falou: a porta que eu abro, eu fecho. E aí eu falei: bom, então vamos aguardar. Falei para ele: Senhor, se você quiser fechar, então o Senhor fecha a porta, porque eu não vou fechar. E ele foi, eu fiquei de cama 2 semanas, 22 dias. Travei a minha coluna, não levantava. Peguei férias do trabalho e fiquei de cama. E aí eu falei: bom, eu vou voltar a trabalhar. Voltei pro trabalho. A hora que eu pisei no trabalho, eu comecei a sentir as mesmas coisas. Muita dor, comecei a passar mal. E aí eu falei: bom, vou pegar o atestado, vou pro hospital novamente. Peguei um atestado, o médico me deu um atestado de 3 dias. E esse período de 3 dias que eu fiquei em casa, eu não sentia nada. Eu fiquei bem. E quando eu voltei pro trabalho na segunda-feira, eu comecei a sentir novamente as dores. E antes de ir pro trabalho, eu fiz um propósito com Deus. Falei: Senhor, se não for para mim estar mais lá, que eu comece a sentir tudo novamente, assim que eu pisar. E aí, assim que eu pisei na secretaria, eu comecei a sentir muita dor, enjoo, todos os sintomas que eu tinha voltaram. Gente, você pediu para ter quase que sintomas de problema de saúde? Eu Meu falei, Deus, que corajosa. Eu vi que era um sinal que o Senhor estava me dando, só que eu não estava acreditando. E aí eu falei: Senhor, se for realmente isso que eu estou pensando, que eu volte a sentir as dores que eu estava sentindo, que eu passe mal de alguma forma. E quando eu cheguei na prefeitura, eu comecei a sentir, eu falei: bom, é hoje o dia que eu vou sair. Liguei pro meu chefe e falei: olha, eu não vou mais ficar com vocês, uma honra trabalhar com vocês, mas a partir de hoje eu quero me desligar. Só que eu preciso que vocês me mandem embora. A gente faz um acordo e tal. E ele falou: Tainara, beleza, aguenta aí. E esse foi um dos propósitos que eu fiz com o Senhor. E eu falei: Senhor, se for realmente o Senhor que está na frente disso tudo, que realmente ele tope a me mandar embora. E aí, em 5 minutos, ele me ligou e falou: fechamos. A gente manda você embora. Falei: então tá bom. E aí, a partir daí, eu não cumpri nem aviso prévio, porque eles nem quiseram. E aí, o Senhor, ele começou a abrir a porta. Ele falou: eu que vou te sustentar. Eu que vou abrir as portas. Falei: amém. E aí, começou a vir cliente daqui, cliente dali. Comecei a fazer um curso, uma especialização de regularização de imóveis. Depois eu comecei a fiquei especialista em documentação de obra, a BITS, Alvará, Receita Federal. E aí, após isso, eu abri minha empresa. Depois de muito tempo, eu ficava: vou abrir, não vou abrir. E aí, um dia, o Senhor me trouxe uma empresa
também, que eu vejo que é tudo um cuidado do Senhor. Ele me trouxe, colocou uma empresa na minha vida para que eu gerenciasse umas obras. E para isso eu precisava abrir a empresa. E eu falei, beleza, não tem problema, eu abro a empresa. E eu abri a empresa. Quando eu terminei de abrir, ele falou, não precisa mais. Falei, já entendi. Era só para mim abrir a empresa. E aí fiquei com a empresa aberta, tô com a empresa aberta agora. E faço regularização de imóveis, faço emissão de alvará, documentação, toda a parte de CND, que é Receita Federal, CNO, e faço a finalização no cartório. E aí começou a abrir caminhos, né? Tainara, preciso de um terreno. Tainara, quero fazer um empreendimento. E as coisas começaram a abrir. E aí eu fui convidada para ser embaixadora do Network Constru, que fica aqui em Alphaville. E aí eu falei, meu Deus, como o Senhor ele faz as coisas bem pontuais, né? O Senhor, eu falo que Deus ele é muito cirúrgico, né? Ele não faz nada sem pensar. O Senhor, ele é atemporal. Então, como ele pensa além da gente, então eu falo, deixa tudo na mão dele, que tudo é um sucesso. E aí, ele me trouxe para Alphaville, comecei a participar dos network, comecei a conhecer várias pessoas do ramo da construção. Então, o meu foco nunca foi o pessoal que estava do meu lado, assistindo as palestras, mas sempre eram os palestrantes. E eu tenho uma sócia que ela é corretora de imóveis, e ela fala, Tainara, você é muito corajosa. E eu falava, fica aí que eu vou lá conversar com os palestrantes. E hoje eu tenho contato deles, a maioria, no meu celular, telefones particulares. E eu falo que um deles fala, Tainara, você é a pessoa mais insistente que eu já conheci na Terra. Porque você corre atrás, você não consegue ficar com um não. Você vai atrás. E eu sempre fui assim, né? Na verdade... depois que eu abri a empresa, eu falei, não, eu não posso ficar sentada esperando, né? E aí eu comecei a enfrentar as coisas, ser especialista. Então, hoje, eu sou perita de perita judicial na área de engenharia. Sou especialista de regularização de imóveis, especialista de documentação de obra, Receita Federal, cartório de imóveis. E também faço gerenciamento de obra. Eu te conheço, você é uma referência. Por coincidência, foi a empresa que foi indicada para fazer toda a regularização do nosso apartamento. Depois a gente só corta quando eu falar sobre... É brincadeira. Ela fez toda a regulamentação. Eu ia falar sobre... Por ser cobertura, não pode ficar falando essas coisas da pau. Foi uma cobertura bem... A gente pegou um imóvel bem velho, né? Sim. Tinha que quebrar a parede, mexer muita coisa, muita Sim. documentação. E ela foi muito... A Tainara foi muito eficaz, muito eficiente, gente, no que a gente pediu. Foi para a gente uma bênção mesmo, porque foi tudo muito rápido, a gente conseguiu trabalhar. Como a gente não tem muito tempo, ela conseguiu ajustar tudo dentro do tempo que a gente tinha. Então, era pedreiro, era pintor, encanador, elétrica, tudo, porque era um prédio muito antigo. Nós refizemos tudo sem nenhuma dor de cabeça. E a documentação tudo dentro do prazo. Então, eu até quero parabenizar você. Obrigada. E agradecer. E eu quis te trazer quando o chefe falou, porque eu falei, não, tem a ver, tem referência, tem uma história para contar. Até porque é tão legal a tua história que você saiu de um emprego na área... você chegava a ser concursada? Não. Mas você tinha uma estabilidade pela influência. Sim. E você foi arriscar empreender. Então, isso é bonito porque você é muito jovem e deixar uma carreira... Ao contrário, o jovem hoje não quer empreender, ele quer uma carreira, sim, um emprego ali. Ele quer um emprego, ele não quer trabalho. E você deixou o emprego... Olha, gente, ela deixou o emprego para ter um trabalho, uma profissão ali onde ela é a gestora, você que busca os clientes também, sim, que constrói, que pelo menos para a gente, todas as vezes você que estava lá fazendo todos os, sim, detalhes, acompanhando. Então, isso é muito bonito. Então, significa que o teu futuro, em nome de Jesus Cristo, como você disse, é dele, é para ele.
pode ter certeza que já tem algo muito grande por vir. Amém. Né? Pode ter certeza. E para você estar aqui, é porque nós temos histórias bonitas para contar para quem está nos ouvindo. Você é formado em engenharia? Sou. É a sua única formação? Vou fazer engenharia? Engenharia, a princípio eu ia fazer arquitetura, e aí eu conheci uma amiga da minha mãe, ela tinha, o esposo era arquiteto, e ela falou, Tainara, faz engenharia. Depois você se especializa em arquitetura, vai eliminando matéria e você vai ficar com 2 faculdades. E aí foi o que eu fiz, só que ainda não tive tempo de fazer arquitetura, mas eu vou fazer ainda. Mas se fosse perguntar para você assim, como surgiu a paixão pela engenharia civil? Então, meu pai sempre me incentivou a fazer engenharia, né? Ele é engenheiro? Não, mas ele gosta muito de obra, ele gosta muito de mexer com madeira, e ele achava o máximo projeto. Meu pai, eu falo que ele é 1001 utilidades, né? Ele faz projeto, ele faz mesa de madeira, ele faz porta, ele faz tudo. E ele chegou a fazer arquitetura, só que por conta do trabalho acabou não conciliando, começou a fazer engenharia, só que também não conciliava porque ele trabalhava de turno. Então ele manjava muito de fazer projeto, croquis, porque antigamente era tudo na mão que desenhava. Hoje não, hoje a gente tem SketchUp, AutoCAD, todas as ferramentas que a gente precisa para a elaboração de um projeto nós temos hoje. Antigamente já era totalmente diferente, né? E aí meu pai e minha mãe começou, ó, faz arquitetura. E aí a gente foi analisar os prós e contras da arquiteta e os prós e contras do engenheiro. Falei, não, vamos para engenharia. E é muito engraçado isso porque eu nunca gostei de cálculo, né? Eu sempre fui contra cálculo. Na escola, eu nunca fui boa no cálculo. E quando eu cheguei na faculdade, eu dava aula pro pessoal da minha sala. Então, eu ia mais cedo para a faculdade e eu dava aula. Tinha um menino que dava aula pros meninos. E ele no começo, ele dava aula para a sala inteira. Depois, ele começou a cobrar pro pessoal ter aula com ele. E aí, eu comecei... Na sala de aula, eu pegava muito rápido a matéria. Chegava em casa, eu estudava também. Então, eu ia 3 horas da tarde para a faculdade, dava aula pro pessoal da minha sala que não entendia a matéria. Caramba. E aí, depois, eu ia para a sala de aula. Então, o nome dele era Ciro. Me chamavam de Cira, porque falavam, Tainara, você consegue pegar as coisas muito rápido. Então, você entende, depois passa pra gente. E aí, eu pegava amizade com os professores, então... Hoje eu tenho uma amiga que foi minha professora. E aí ela me explicava e eu entendia muito rápido. E eu conseguia passar para o pessoal da minha sala que não conseguia entender. E eu falava, gente, eu acho que isso é muito Deus, porque eu nunca gostei. É dom, né? E você pensa em dar aula? Ou você já dá aula? Então, eu quero iniciar fazendo... eu quero lançar meu curso de regularização. Legal, gente. E como emitir documentação de obra, CND, CNO, até finalizar no cartório. Porque hoje eu falo que a gente faz faculdade de engenharia, mas lá você não aprende como tirar a documentação de obra. E o pessoal fica fazendo piada com o engenheiro hoje, né? E aí, o pessoal vira Uber, né? Pessoal fica. Olha, a prova aqui não é assim, não. Tá bom? Não, se você tiver força de vontade, você vai longe. O negócio é se você parar e falar, não, eu não vou. E eu digo que eu já tive loja, né? Com, acho que 10 anos, tinha 10 para 11 anos, minha mãe tinha uma loja de perfume importado. E eu cuidava, e eu já atendia cliente, então eu chegava da escola, tinha 30 minutos para comer e dormir, e eu ia atender os clientes, porque os clientes queriam ser atendidos por mim. Então, tinha cliente que chegava, Tainara, tá aí? Não. Então, eu volto depois. E aí, depois de um tempo, antes da pandemia, a gente abriu uma loja. Minha mãe abriu uma loja de roupa e eu abri uma cafeteria. Lá no Guarujá. No Guarujá. No Shopping Jequiti. Shopping Jequiti. Você é de onde, do Guarujá? Eu sou ali do Pernambuco. Pernambuco? Ah, conheço. E aí, a gente ficou muito tempo com essa cafeteria e teve a pandemia.
Aí a gente acabou fechando. Então, eu sempre gostei de empreender. Isso sempre foi um dom. Às vezes, minha mãe não conseguia ir para a loja de roupa, eu acabava cuidando das 2 lojas. E, para mim, sempre foi... Eu sempre falava, eu não gosto de trabalhar em outro lugar, em outra empresa. Porque sempre tiravam bastante sarro, né? De mulher na obra. Mulher, peão. Falavam que era a gente queria invadir o meio de campo dos homens, e não era nada disso, né? Na verdade, a gente só queria um espacinho ali para também fazer a nossa história. E quando eu comecei a entender, eu falei, não, eu não vou literalmente para a obra, né? Mas eu vou partir para a documentação. Que hoje em dia me ligam engenheiros mesmo. Tainara, não sei fazer. Não consigo. Daí que eu faço. E esses dias mesmo aconteceu um fato muito, muito engraçado. Na própria prefeitura, eu estava tirando um alvará e tinha um senhor do meu lado conversando com a atendente. E eu fico com o radarzinho ligado e eu ouvi ele falando, mas cadê meu projeto? Aí eu interferi, né? Eu falei, mas meu senhor, você não tem projeto porque é uma licença de reforma, né? Você só vai ter a licença de reforma. Se fosse alvará de construção, você teria um projeto. E aí ele falou, eu queria seu telefone. Aí eu saí para fora da secretaria. Ele falou, eu tô com o meu processo desde 2024 lá para sair, não sai do meio ambiente. Falei, então tá bom, daí que eu vou ver. E quando eu fui ver, hoje eu terminei de fazer uma documentação dele, já saiu. Aí ele falou, obrigado. Eu falei, tem algumas coisas, uns macetes que precisam ser falados e as pessoas não têm noção, não sabem aonde procura, não sabem como funciona e às vezes acaba ficando perdido. Por isso que eu falo, fez obra, emite alvará. Aí, quando isso não acontece, acaba tendo conflito com a prefeitura, Receita, e aí vira aquele ninho, né? Que algumas pessoas não conseguem resolver. E isso vai ter na sua mentoria, com certeza. Vai. E são caminhos que, às vezes, é isso Sim. que você falou, tendo determinação, dedicação. E aí tem alguns macetes que só quem passou... Eu até vou pegar o gancho para perguntar. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua carreira empreendendo? Então, o maior desafio foi eu pegar cliente. Trazer o cliente e fazer com que ele confiasse no meu trabalho. Porque aí eu chegava e falava, eu sou especialista em regularização. Tá, Tainara, você já fez quantas? Nenhuma. E aí, quando eu tive minha primeira regularização, eu falei, nunca fiz. Era até um amigo da igreja, eu falei, nunca fiz. Ele falou, pode ir que eu confio no seu trabalho. E aí eu fiz a regularização da casa dele, tirei toda a documentação e ele falou, obrigado, deu certo. Não, eu sou testemunha porque o nosso apartamento, por ser um apartamento num prédio bastante antigo, né? Mas nós gostamos da cobertura, uma cobertura que estava há anos à venda, coisa e tal. A família, né? Teve uma série de coisas para enfrentar de inventário. A arquiteta que a gente contratou primeiro não conseguiu, foi complicado. Aí nós encontramos você, não sei como, aí eu já não sei responder. Eu sei que foi tudo muito... De verdade, foi incrível. Foi incrível, incrível. Quem quer faz, gente. Quem quer busca relacionamentos, busca soluções, saídas, entende o cliente. Sim. Que é o que você fez com a gente. Então, foi uma satisfação ter o seu trabalho e eu, com certeza, eu assino qualquer referência quanto ao trabalho da Tainara, que foi maravilhoso, assim. Qual a importância de Deus hoje nos projetos, na sua vida? Como você... Ou desse jeito mesmo, vamos fazer nesse formato a pergunta. Eu ia falar até para você, porque tem muitos jovens, né, iniciando projetos, eles precisam ouvir isso, e as pessoas estão muito distantes de Deus. Eles querem ter sucesso, mas eles não querem se esforçar. Sim, eu falo que o Senhor, ele é meu sócio, né? E se ele não aprovar, se ele não for adiante de mim, eu não vou. Então, eu cresci num berço cristão, e hoje, tudo que eu vou fazer, eu peço para o Senhor
Se não for da vontade dele, que eu não vá, que não dê certo. E o Senhor, ele vai me moldando, ele vai me mostrando, ele vai me sinalizando. E tem coisas que eu falo, é incrível, mas às vezes o Senhor não deixa eu ir. Quando eu falo que quando a gente anda com Deus, é uma coisa assim muito louca, porque a ponto de ele falar assim, não vira à esquerda. E aí você não vira, porque você é filho e ele é o teu pai, e você tem que obedecer, porque, afinal de contas, ele é atemporal. Então, ele sabe o lá na frente. Então, muitas pessoas hoje, quero ter sucesso. Show de bola. Você vai ter sucesso. Mas você só vai ter um sucesso muito bom se você ter o Senhor como seu sócio. Porque senão nada vale. Eu falo que os tesouros que nós adquirimos aqui na Terra, que são bens materiais, carros, casas, isso daqui não é nada comparado com a glória dele. Amém. Entendeu? Porque o que vale mesmo é quando a gente for pro céu. Esse é o nosso maior tesouro. É o céu. Nada compra o céu. Nada compra o que nós estamos conquistando hoje, né? Que eu digo que é cada coisa que nós vamos fazendo aqui, que o Senhor vai se agradando, nós vamos juntando pérola para o nosso galardão. E nada adianta a gente ter o carro do ano, o celular do ano, o apartamento do ano, se a gente não tiver a presença do Senhor. Sim, nós precisamos dela. E eu pedi para Deus, falei, Senhor, me deu o trabalho, me tirou do trabalho, louvado seja o teu nome, mas eu preciso que o Senhor seja o meu sócio. Eu preciso que o Senhor me direcione. Lógico que é como eu falo. Tem dias que você fala assim, cara, eu tô sozinha, tô cansada. Tem, porque nós somos carnes, nós somos seres humanos. Mas o Senhor, ele vem, revigora suas forças, e aí ele te dá um pouco mais de ânimo para você continuar mais um pouquinho. E aí ele vai te levando e te estruturando para chegar onde é o teu propósito de vida. Porque eu não sei se você acredita, mas nós estamos aqui por um propósito. Sim, absurdamente acredito. Cada um tem um propósito diferente, mas todos temos um propósito aqui na Terra. Então, tem uns que têm dons espirituais de profetizar, tem outros que têm dons de abençoar, e assim por diante. Então, eu tenho um dom aqui na Terra. Eu falo, Deus, se eu deixar que o meu eu fale mais alto do que a tua voz, do que o Senhor, tira. Porque eu não posso deixar a minha carne falar mais alto do que ele, sabe? Então, eu não quero que isso aconteça ao ponto de falar, Tainara, você tem vontade de fazer aquilo? Tenho. Você faz? Não. Por quê? Porque não agrada o Senhor. Então, tudo que não agrada a Deus, eu tiro de canto, deixo de canto, porque eu prefiro ir pro céu do que me satisfazer a minha própria carne. Entende? E o que você falar, qual é o macete nisso, né? Você pegar no Senhor, pedir para Ele segurar a tua mão, e Ele vai indo na tua frente, Ele vai te guiando aos melhores caminhos, porque, afinal de contas, Ele é teu pai e Ele sabe o melhor caminho para você seguir, né? Gente, olha só que impressionante. Eu ia até fazer hoje eu teria uma reunião com o Gabriel, que é o produtor, para falar, Gabriel, a gente precisa da agenda de adoradores que a gente criou. Que uma vez por semana é para a gente trazer alguém que venha contar testemunho, falar da palavra de Deus, exaltar o nome dele, louvar. E eu não imaginava isso de você. E você foi, fazem 2 meses que tá para você vir, é isso? Sim. Foram 2 vezes desmarcado por algum motivo. Sim. E você está aqui e eu estou muito feliz, minha alma está muito feliz por saber, por ouvir o que você está falando. Que independente das nossas fraquezas, você está trazendo uma palavra de Deus importante hoje para todo mundo, para quem vai assistir, para nós. E eu quero complementar, pegar na parte que ela fala que
os projetos dela tem que ter o Senhor à frente, que é Deus. Quando ela fala Senhor, é Deus, para quem não conhece ainda. E que Deus, ele nos vê como seu filho, e nós temos que vê-lo como nosso pai. Então, você que não tem Deus à frente do seu projeto ou seu pai, você está perdido ainda. Então, por isso que não está dando certo. Presta atenção. Você precisa ter Deus, que é o seu pai, à frente do seu projeto. Você imagina se o teu pai aí carnal, os cuidados e os medos e o quanto ele vai te proteger para você não cair, não errar, não se machucar, não se dar mal no negócio. Se o seu pai tem esse cuidado, você imagina o Pai do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa geração precisa entender. Olha que jovem, bonita, nova, empreendedora. É incrível a forma com que você trabalha com os projetos seus. Então, imagina, gente, olha que espelho que nós temos aqui para olhar e falar isso. Mantenha o seu pai à frente dos seus projetos, viu? Traga o teu pai próximo de você, mas eu estou falando do teu pai, o nosso magnífico, maravilhoso, o nosso grandioso, o nosso impetuoso Senhor Jesus Cristo. Cara, que legal te responder, te receber. Que gostou demais. Eu precisava de um gospel, porque como a vida minha tá muito corrida, então foi desmarcado algumas coisas. Nós temos fila de espera de 15, só dele, 10 do chefe, e você tá aqui com a gente. Então, é propósito. Sim, você era para estar aqui. Então, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, através desse podcast, que é um caminho, sim, é um instrumento. Mostrando para muita gente que vai ver lá seus amigos, muita gente que de repente até duvidava, etc. Vamos ver que você está aqui. Ela é convidada aqui, sabe por quê? Porque ela tem mérito dela. Ela é convidada para estar aqui, sabe por quê? Não é porque não tem convidado, é porque nós escolhemos. E sabe quem escolhe? Ele. Ela é escolhida para estar aqui com a gente, contando uma história que vai mover corações. Eu sou grato a Deus pela sua vida e pela sua visita. Amém. Você fala sobre a importância de ter Deus à frente de tudo. Como a fé guia suas decisões profissionais e pessoais? Eu já fiz essa pergunta? Então, eu vou voltar só um pouquinho para mim chegar nessa resposta. Em 2013, eu tinha 16 anos, foi quando eu me batizei. E eu falei assim, tá, legal, me batizei, só que agora eu quero viver experiências contigo, né? Porque nada adianta a gente se batizar e não ter experiências para contar com o Senhor. Eu vou contar a sua experiência com Deus? Não, eu quero contar a minha. E eu falei, Senhor, eu quero contar experiências, eu quero ter experiências contigo. Isso foi em junho, eu me batizei em junho, em julho, e em agosto eu fui viajar, e aí o Senhor usou a vida de um profeta e me chamou na frente, porque eu falei, Senhor, eu vou pro culto, mas desde que o Senhor fale comigo. E aí Deus chamando o pessoal pra frente, pelo nome, e eu olhei no relógio e falei, só eu que o Senhor não vai chamar, né? Quando eu terminei de falar isso, eu fui chamada. E aí, ele falou, você de verde, vem aqui. E aí, eu olhei ainda para trás. Tá de verde. E eu tô de verde. E eu olhei para trás. E ele falou assim, é você mesmo, pode vir aqui. E aí, eu fui. Aí, ele falou assim, olha, Deus manda te falar que vai acontecer algo na tua vida. E muitas pessoas não vão acreditar. Mas, o Espírito Santo pede para te avisar que nem um fio de cabelo será tocado. E aí ele começou a falar e chamou meus pais, falou, Deus tem muito orgulho dessa menina. Aí eu falei, amém. E eu achei que era algo muito legal que ia acontecer, cabeça de criança. Eu falei, não, vai ser algo muito legal. E eu falei, quero chegar logo em casa, né? Porque vai acontecer algo e eu preciso saber o que é isso. E ele falou, o que vai acontecer, muitas pessoas não vão acreditar. Mas quem precisa acreditar vai chegar ao ouvido dessas pessoas. Falei, amém. E isso vai gerar muitos frutos, você vai colher muitos frutos, você vai plantar muitos frutos e colher muitos frutos. Falei, amém. E aí, passou um mês, exatamente um mês.
Eu tava na escola, tinha 16 anos, e a minha irmã estudava em outra escola. E nesse dia, eu saí mais cedo da escola. Quando eu saía mais cedo, eu ia de ônibus embora. E aí, nesse dia, eu tava torcendo pra sair mais tarde. E eu saí mais cedo. E aí, eu falei assim, caramba, vou ter que ir de ônibus. Peguei, fui de ônibus pra casa, cheguei em casa, minha mãe... Tainara, se arruma, almoça que a gente tem que levar sua irmã. Eu falei, hoje eu não vou. E eu sempre ia. Aí ela falou, então tudo bem. Então você vai arrumar a casa, varre a casa, tira o lixo, almoça, tranca a casa, descansa meia hora e vai estudar. Falei, tá bom. Quando eu fui descansar, na verdade, quando eu fui varrer a varanda da minha casa, uma das minhas pernas travaram. E eu fui arrastando, varri, entrei, minha mãe falou, Tainara, vai dormir, mas esconde a chave. Minha mãe nunca tinha falado isso pra mim, mas tudo bem. Eu peguei, escondi a chave, fui dormir. E eu só dormia com a televisão ligada. Eu não dormia com ela desligada. E nesse dia, eu dormi segurando o botão de ligar. Mas a televisão não ligou. Ou seja, a casa estava toda escura, toda trancada, sem barulho. Depois de uns 30 minutos, eu escutei baterem na janela do quarto. Mas muito forte. Um barulho muito forte. Eu falei, eu acho que tá trovão lá fora. E aí eu levantei, dava para ver a janela de vidro. Tinha muito homem pendurado. E aí eu falei assim, bom, é um assalto, né? Eu voltei a dormir, mas com muito medo, porque a princípio eu falei assim, bom, eu acho que é só um pesadelo. E eu voltei, me cobri. Eu tinha uma York, que ela era bebezinha, joguei ela embaixo do cobertor, me cobri. E eu falei, bom, é só coisa da minha cabeça. E aí eles entraram, tiraram o cobertor, colocou a arma no meu pescoço. E aí eu falei, meu Deus do céu, é verdade. E agora? E aí veio muito forte, o Senhor falando, eu tô contigo. Nenhum fio vai ser tocado. Eu falei, amém. Então vamos lá. E eu vesti uma capa de leoa. E eu fui e falei, olha, preciso que vocês vão embora. E eles não vão embora. Mas era muito homem que tava. Eram 16 homens que estavam dentro de casa comigo. Meu Deus, que perigo. E aí, as coisas começaram a acontecer. Do meu lado esquerdo, eu tava dormindo, né? Então, eles vieram em cima eles vieram ao redor da cama. E ao meu lado esquerdo veio uma fila de homem. E aí falou pra mim... E um deles que tava... Ele fica como... comandando o assalto, né? Uhum. Ele falou, levanta da cama que vão te bulinar. Aí eu falei, como assim? Ele falou, os caras estão programando pra deitar com você. Essa fila aí. Eu levantei. E aí ele falou, a gente quer o cofre. Eu falei, não tenho cofre. Ele tem, eu comecei a rebater com ele, eu falei, não tenho. Ele falou, tenho. Eu falei, não tenho. E aí ele falou, bom, se eu não achar, eu mato você. Eu falei, fechou. Não tem problema. E aí, no meu pensamento, eu falei, bom, se matar, eu sei pra onde eu vou, então, tranquilo. Pode matar. E aí, ele começou a procurar e ele achou 2.000. Que forte, você não estava preocupado? Não. Preocupada com se eles te matassem, porque para onde você vai, você ia estar melhor do que aqui? Sim, eu falei, a única coisa que eu queria era só me despedir dos meus pais. E eu queria agradecer eles. Mas eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí foi... eles encontraram 2.000 que minha mãe tinha deixado na cozinha para pagar a conta. E eles abriram uma das toalhas e falaram assim, tá vendo como a gente não pode acreditar em você? A gente achou. Parecia boca de caixa eletrônico. E aí eu falei assim,
Porque quando ele falou que ia me matar, eu comecei a orar. Em voz alta. Ele falou assim, eu não quero que você ore. Aí eu falei, tá. E aí eu comecei a orar em pensamento. Quando ele achou, ele falou assim, você não precisa falar quem tá com você. Ele tá aí do seu lado. Ele é muito grande. Mas ele tá com a gente também. Falei, amém. Que você consiga levar tudo que vocês planejaram. E aí foi quando as coisas começaram, eu comecei a virar mesmo um leão. Eu me senti uma leoa. Ele pegava as coisas e eu falava, não mexe aí. E aí ele pediu para mim levantar, que eu ofereci ajuda, porque eu falei, bom, eles não vão embora. Então, eu quero ajudar eles para eles ir embora mais rápido. Eles recusaram. Depois, eles me pediram para abrir a porta, porque eles entraram pela janela, então a porta estava fechada. E a chave estava escondida. E aí, eu fui lá, peguei essa chave. Quando eu fui abrir, eles arrancaram a chave da minha mão. Aí ele falou, não é você que vai abrir, sou eu. Ninguém pode saber que você está aqui dentro. Aí eu comecei a passar mal. E um deles falava assim, vamos embora, a menina vai desmaiar. E o que estava comandando o assalto falava assim, não, a gente não vai embora. A gente vai finalizar o assalto. E aí eu falava, bom, tranquilo. Nisso veio um menino bem magrinho, vinha da cozinha, da sala. Ele veio com a televisão que meus pais tinham acabado de comprar. E eu falei, não, isso você não vai levar. E ele estava armado, peguei a televisão da mão dele, coloquei em cima da mesa, falei, a televisão você não vai levar. Ele, vou sim. Eu falei, não vai. E você quer apostar que você não vai levar a televisão? Peguei a televisão, pus em cima da mesa. Aí ele falou pro que estava comandando, e aí, a gente leva? Eu falei, não vai levar. Aí o cara respondeu, se der tempo, a gente leva. E aí, desci, eles foram me trancar no banheiro. Cheguei lá, estavam meus avós também, porque meus avós moravam na parte de baixo. Meus avós não sabiam que eu estava em casa e nem eu sabia que eles estavam em casa. Eles, como não tinha barulho dentro de casa, eles passaram pela minha varanda, desceram, abordaram meus avós, pegaram tudo dos meus avós e aí subiram para minha casa. E aí me trancaram nesse banheiro e lá eu fiquei durante umas 2 horas, trancada com meus avós. Meu avô era surdo, então ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele estava preocupado com a bicicleta dele, que estava do lado de fora. Uhum. E os assaltantes, se não ficar quieto, eu vou matar. E aí, eu falei, bom, eu ficava orando e os assaltantes, eles sabiam que eu estava orando. Falei, eles não vão deixar, eles não vão fazer com que eu pare de orar. Eu vou continuar orando. Se eu tiver que morrer, que morra orando. E aí eu fui, de repente veio um deles, que era o comandante do assalto. E ele falou, a menina levante. Eu levantei. E nessa que eu levantei, ele falou assim, você tá com o celular no corpo. Falei, não tô. Ele falou, tá. Falei, não tô. Meu celular tá naquela bolsa. Expliquei. Ele falou, não. Você tá com internet. Falei, também não tô. Eu não tenho internet aqui. Tá naquela bolsa preta e tal. E aí a minha avó falou assim, olha, você quer o quê? Quer que ela tire a roupa pra você? Pra você ver que não tem nada? Aí ele falou, não precisa. Ele pegou, engatilhou a arma e veio pra atirar em mim. Aí eu falei, bom, é agora. Levantei a mão, fechei o olho. O dedinho dele veio pra soltar, né, o tiro. E aí, nessa que eu acho que faltava só um clique, veio um assaltante, um dos assaltantes, e falou assim, e começou a gritar com ele. Põe a arma no chão, pra essa menina não levanta mais a arma. Ela não, põe a arma no chão. E aí começou a gritar. E ele não parava de gritar enquanto o cara não pôs a arma no chão. E esse cara que tava com a arma era o comandante do assalto. E o que gritou era abaixo dele. Então, teoricamente, ele nem poderia ter feito isso.
E ele falou, ó, pode levantar a arma para todo mundo, mas para ela não. Aí ele falou, você tá entendendo? Aí o cara pôs a arma no chão, ele falou, nunca mais levanta a arma para essa menina. Aí o cara veio, me deu água num gargalo, falou para mim, calma, tá acabando, a gente já tá indo embora. Falei, amém. Ele falou, vai ficar tudo bem. Falei, amém. Aí eles continuaram a pegar o que eles queriam pegar. E aí, no final, eles vieram na janela, colocaram a arma e no final do assalto, geralmente, eles atiram, né? Falei, bom, agora é o grande finale, eles vão dar um tiro e pronto. E eles colocaram a arma e eles falaram, bom, 3 horas dentro do banheiro, se eu pegar antes, vai morrer todo mundo. Aí esse rapaz que pediu para abaixar a arma falou para ele, a menina tá passando mal. Ele falou, ok, 2h30. E aí baixou para 2h30. E aí eu falei, bom, ok. Ele falou, vou fazer um serviço no final da rua. Quando eu voltar, eu quero essa casa igual tá. Sem movimento. Falei, tá bom. Aí nisso, eu pensava, eu não vou obedecer esse cara. E aí deu uma meia hora, 40 minutos mais ou menos, eu comecei a não ouvir barulho. Falei, foram embora. Deu 10 minutos, eu levantei e falei, ó, quem quer vai comigo, porque eu vou fechar essa casa. Deu 10 minutos, escutei barulho de novo. Esperei, de repente, parou o barulho. Falei, agora eu vou sair. Peguei minha cachorra, falei, quem quer vem comigo. Eu tô saindo. Fui fechando a casa, quando eu cheguei na cozinha da minha avó, o alarme do carro da minha mãe. Falei, pronto, agora já era. Eles devem ter deixado alguém lá em cima, né? Monitorando se a gente não ia sair. E aí eu pus a minha mãe pra fora, falei, ó, vai procurar ajuda, só não chama a polícia. E aí ela foi nos vizinhos, os vizinhos muito idosos, não reconheceram ela. Ela foi numa amiga, e a amiga dela falou, não, a gente vai chamar sim a polícia. E eu lá em casa, sem saber o que fazia, eu perdida, queriam ir em busca dos ladrões, que aí todo mundo sabe onde eles estão, né? Aí, daí a chave. E eu falava, não, ninguém vai sair de casa até a polícia chegar. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na porta, no portãozinho de casa, chegou um camburão, um fuzil, um monte de polícia. Cadê a menina que tá refém? Eu falei, sou eu. Vocês demoraram demais. Agora tem que buscar os assaltantes. Eles saíram por ali. Aí foram lá, buscaram algumas coisas que eles haviam levado do assalto. E aí, depois disso, veio a televisão na minha casa, a TV Tribuna foi na minha casa. Depois eu fui fazer reconhecimento na delegacia junto com o delegado, no reconhecimento dos livros. E aí, depois do reconhecimento, eles colocam o pessoal que se reconheceu num quartinho, né? Pra apontar se é ou não. E aí, como eu era menor de idade, minha mãe ficou com medo. E aí, a gente parou por ali. E aí, eu falo, o que isso tem em relação à sua pergunta, né? A partir desse momento, eu comecei a desenvolver uma fé muito grande. Andar com o Senhor é crer naquilo que não se vê. Porque, de certa forma, eu não estou vendo o Senhor. Mas eu acredito que Ele está aqui. Eu acredito nele. Ele está. Ele acredito que Ele é o meu Pai. Eu não vejo, mas eu creio nele. E a partir desse dia, eu comecei a desenvolver uma fé muito grande. Ah, Tainara, é impossível. Não é. Tainara, não vai acontecer. Vai sim. Tainara, não vai dar certo. Vai sim. Vai não pela minha força, mas pela força do Senhor. E aí eu comecei a entender. Eu falei, não, gente, vocês estão tudo fora da caixinha. Isso aconteceu porque o Senhor, Ele havia um plano nisso. Aconteceu... Ah, você correu risco de vida. Corri. Mas o Senhor, Ele é tão cirúrgico, Ele é tão cuidadoso, Ele é pai, Ele é zeloso,
que ele jamais deixaria acontecer algo que não fosse do plano dele. E aí, a partir desse momento, eu comecei a desenvolver uma fé muito grande. E aí, até algumas amigas, meus pais mesmo falam, Tainara, como que você tá um turbilhão e aí você fala assim, vamos confiar que vai dar tudo certo. E aí eu começo a falar, às vezes uma amiga liga e fala, Tainara, eu tô passando por isso. Eu falo, fique em paz, no final vai dar certo. Faz tudo é tudo parte do propósito. Então, eu estava até falando com um amigo antes de chegar aqui. Falei, o Senhor, nós somos assim, ó. A nossa vida é como se fosse o terreno, né? O solo. E o Senhor, antes de levantar um edifício, ele vai preparar a base. Ele não vai subir um prédio num lugar que não pode subir. Ele vai primeiro preparar a fundação, preparar o solo. Depois ele vai subir o edifício. E ele falou, é verdade, tem razão. Prepara primeiro o solo para depois a gente subir. E eu trago isso na visão de engenharia, né? Porque isso aí é mais fácil de entender. E hoje eu falo, gente, fique em paz. Vai dar tudo certo. E eu começo a orar em cima dos meus clientes. Então, Tainara, mês que vem, não tem cliente. Não tem hoje, amanhã tem. Então, eu começo a orar. Eu oro pelos clientes que tem, eu oro pelos clientes que passaram, eu oro pelos clientes que ainda vão de vir. Então, a minha vida está totalmente na mão dele. Eu falo, quem sou eu para questionar o agir dele, né? Então, eu deixo na mão dele a fé, ela é um exercício diário, né? Já diz, sem fé é impossível agradar o Senhor. O Senhor, ele tem uma passagem que agora eu não lembro qual é, mas ela diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, já é suficiente para falar daquele monte, saia daqui e vá para ali. Então, eu procuro exercer a fé todos os dias, diariamente, para que ela não morra. Porque quando a fé morre, é difícil reacender novamente. E é aí que a gente passa por algumas coisas porque a gente abre caminho, né? Pro diabo vir na nossa vida e tentar estragar, atrapalhar. Sim. E é tão interessante que você falou porque é algo que eu estava buscando também receber. E como eu disse desde o início, era para ter outros convidados que estariam aqui agora. É isso, né? E foram mudadas algumas coisas nessa semana. Mas a sua presença não mudou. Então, eu entendo a sua história. Para quem buscar entender com a visão do Espírito Santo, vai entender que há um preparo. Sim. Que não é feito por nós, o processo é por ele. E ficou todo aquele jeito. Você não tinha preocupação necessária com os bens materiais. Sim. Né, que durante todo o assalto. A preocupação sua era, você manteve a calma, você se preocupou por algo que o seu pai conquistou, é óbvio, porque a gente sabe que não é fácil, mas você manteve ali a fé que Sim. É a que nos traz aqui, a que nos leva, a que nos provê as coisas, né? Então, os nossos projetos, quando a gente entrega na mão dele, quando você assumiu, é isso. Pode Sim. ter certeza que ele não vai deixar faltar. Não. E nesse momento ele já está providenciando muitas outras Sim. coisas para você. Eu sei, porque é certeza disso, eu não tenho dúvida disso. Sim. Você fala sobre... Eu falei sobre agora sobre a importância de Deus à frente de tudo, é isso? Foi. Foi a terceira, né? Qual a importância... Agora, vamos falar profissionalmente. Qual é a importância da regularização de imóveis para empresas e famílias, Tainara? Então, o correto a se fazer é, no início da obra, fazer a emissão do alvará. E aí, depois do alvará emitido, aí sim inicia-se a obra. Mas o proprietário, eles acreditam que fazer a emissão de um alvará, ele fica mais caro do que
regularizar depois. E aí, o que acontece? Eles acabam não emitindo alvará. Vamos fazer do jeito que eu quero, vamos construir 100% do terreno, e aí depois regularizam. Só que, para surpresa de todos, A gente acaba na fazendo regularização, ela tem multa por ter construído de forma clandestina. Ela tem o ISS, que aí já entra na multa. Então, tem vários fatores que influenciam um contra para não regularizar. Então, Tainara, vou começar minha obra. Qual o melhor cenário? Emitir um alvará de construção, ou alvará de reforma, ou uma licença de reforma. Ah, Tainara, mas eu não quero. Ok. Mas aí o profissional ele tem a obrigação de comunicar o que será feito, né? Ó, você não quer emitir o alvará, tudo certo. Porém, a gente depois vai ter que regularizar, ou se você quiser regularizar. E aí, muitas pessoas deixam clandestinamente e regularizam quando vai vender. E aí, depois, quando vai revender... Ah, Tainara, eu preciso que regularize correndo. Só que aí tem uma linha, né? Tem várias etapas que não podem ser puladas. Então, aí, primeiro a gente faz o levantamento da casa, faz projeto, junta com a RT, junta com... Numa regularização, eu posso utilizar um contrato de compra e venda, que sem problema eu consigo regularizar. Juntando todos esses documentos, eu levo na prefeitura, vou fazer a emissão do alvará de regularização. Passou, posteriormente eu consigo emitir a CND e CNO, que a CND ela é o Cadastro Nacional de Débitos e a CNO é o Cadastro Nacional de Obras, né? E aí, pego esses documentos e faço a averbação no cartório. Então, isso tudo, a regularização, ela é muito mais cara em relação à emissão de um alvará. E aí, depois disso, o cliente vai ter a documentação total da obra, né? Que aí, no caso, é a matrícula, a escritura, vai ter projeto legal, a RT, vai ser toda documentada, CND, CNO, todo documento da sua casa, tudo legalizado. E aí, isso, você não vai ter problemas nem judiciais, porque ela, afinal de contas, vai estar tudo dentro das leis. Você vai ter uma valorização até 30% a mais do seu imóvel, porque ela tá regularizado. Você consegue fazer financiamento. Você consegue colocar a sua casa como garantia para pegar crédito no banco, enfim. Então, assim, existem muitas vantagens de ter o imóvel regularizado. E hoje, muitas pessoas optam por deixar clandestino por conta dos custos, né? Mas quanto mais tempo você demora, mais a multa aumenta. Então, é o que eu falo para os meus clientes. Melhor cenário. Vai construir, vai reformar, emite alvará de construção ou alvará de reforma. Não quero. Aí depois regulariza, mas aí tem entra multa, enfim, tem todos os encargos aí para ser acertado, né? Gente, que legal esse conhecimento que você ensinou passo a passo até, e você chegou até a importância de depois... Nós temos esse hábito mesmo de fazer tudo mais ou menos assim e deixar. Sim. Mas você não acha que deveria ser mais... A gente precisaria ter um processo um pouco mais rápido e menos complexo? Sim. Para a emissão de alvará, de habites, essas coisas? Sim. Porque se você fosse alterar isso, o que você faria? O que você mudaria? Então, primeiro teria que ser um processo digital, né? Que não é ainda? Que não é ainda, é processo físico. E isso acaba implicando na questão de logística. Não consigo ir hoje para saber qual é o Comunix.
E isso acaba dificultando o profissional, porque existem profissionais que dá a entrada e deixa lá. Você já pensou em correr atrás de desenvolver isso? Eu conheço pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho para o Estado tudo. Porque, olha, você como uma engenheira que viabiliza esse tipo de procedimento e processo, de repente você deveria pensar em desenvolver uma plataforma, uma forma das pessoas e de vocês, tipo, ó, então você vai encontrar tudo assim. Que é uma necessidade que a gente tem. Talvez a gente pega esse pessoal que não regulariza, de repente por isso, porque é muito complexo, burocrático. Então, mas uma especialista como você pode levar algum projeto que apresentar isso até para o Estado, para ser implantado nas prefeituras, Sim. de ser mais prático, ser mais fácil, ser menos custoso. Custoso? Custoso? Custoso. Custoso. Eu já perguntei quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem em documentação de obras. Não. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na documentação de obras? Não fazer a planta de acordo com o que consta no local. Então, faz só um croquis, dá a entrada e seja o que Deus quiser. Muitas das vezes também não coloca um memorial descritivo, então você não sabe o que de fato está sendo feito no local. Então, é muito importante ter um memorial descritivo escrevendo o que será feito na fundação, na alvenaria, se vai ser uma construção de alvenaria ou pré-moldado. E muitas pessoas também, elas não dão continuidade. Então, vamos supor, dei entrada hoje, saiu daqui a um mês meu alvará de construção, de reforma, e eu entrego para o cliente, acabou. E aí não dá seguimento. E aí o que acontece? A prefeitura ela dá um prazo para você finalizar essa documentação. Se o cliente ou o responsável técnico não finalizar, essa obra ela é caracterizada como clandestino. Nossa. Então, ela é cadastrada como clandestino porque não emitiu o habite. E, às vezes, o cliente nem sabe. O cliente acha que está tudo certo. O cliente ele não tem obrigação de saber. E aí, você fica com uma casa clandestina sem saber o motivo. E esse é um erro que acontece com muita frequência. Os profissionais não dão continuidade e acaba em ser... é um alvará de construção? Pronto. E encerra. E aí não emite a CND, não faz a CNO, não faz a verbação no cartório. E aí a obra fica como clandestina. Não tira a bítse. E aí, se a obra está clandestina, eu preciso regularizar ela. Como? Fazendo toda essa parte de documentação. Procurando um especialista, no caso que é você, eu acho que é melhor. Sim. Melhor solução, gente, é buscar através de um profissional. Não adianta a gente querer assumir projetos, assumir situações. É o mesmo que a gente tentou. Quando você assumiu nossa obra, você sabe, você acompanhou. A gente, vamos derrubar uma parede, abrir uma porta, uma cozinha. Nós transformamos o quarto no banheiro. Então, você viu, ficou maravilhoso o imóvel. Ficou lindo, parabéns. Mas, assim, a gente estava errado. A gente estava totalmente errado, achando que, como a gente já trabalha na área de ter alguns imóveis, a gente acha que põe o pessoal lá e faz isso que eu vi aqui, ó, no Insta, na revista. E o pessoal vai fazer. Não é. Então, a melhor resposta que eu sugiro também para quem está ouvindo é buscar um profissional. Você atua só na Baixada ou aqui também? Não, aqui também. São Paulo também? Sim. Atua também no interior de São Paulo? Sim, Brasil todo. Então você vai ter um projeto no interior de São Paulo em breve. Vamos. Tem um negócio aqui, o Anselmo vai conversar com você, que é uma realização de um sonho, né? Um propósito de Deus para reunir a família que está acontecendo. É isso. Amém. Nós vamos conversar. Você viu que as coisas tudo na hora certa? Sim, é verdade. Botou um apartamento a vender esses dias, porque é um loft muito chique. Acho que eu te mostrei ele, né? Não, acho que não. Um de Bauru. Ele é muito lindo, lindo, lindo. Ele segue a linha daqui, mas ele é muito moderno. E nós resolvemos trocar ele por um terreno em um condomínio bem bacana. E nós vamos construir uma casa porque no condomínio você não consegue receber famílias, né? Tem restrições de horário, coisa e tal. Às vezes você quer ficar até tarde batendo um papo, coisa e tal, já tem diminuição. Num condomínio aberto, sua casa tem distância, você baixa o som, mas você não tem horário para falar para as pessoas, ó,
Não vão poder nem conversar. Mas isso a gente vai se falar mais tarde. O mercado de engenharia civil é um espaço ainda dominado por homens? Ou você já enfrentou preconceito ou dificuldades por ser mulher na área? No começo, eu sempre... Os meus amigos ali, né? Sempre vinha na brincadeira, mulher fazendo engenharia, quer dominar a área e tal. E homens fazendo Uber hoje, de engenharia. É interessante, né? É que não independe de homem e mulher, né? Independe de tudo que você está contando, que é lindo. E também depende da pessoa gostar, né? A pessoa querer, a pessoa ir lá e falar, eu gosto disso, eu quero isso, eu tenho vontade de fazer isso. Porque se a pessoa simplesmente olhar e falar assim, eu só sou engenheira e tá tudo bem. Fiz faculdade. Fiz faculdade, legal. Só que a pessoa não gosta de ser engenheiro. E eu conheço várias pessoas que hoje atuam como outras coisas e tá tudo bem. Mas eu falei, não, eu fiz a faculdade, eu ia até fazer medicina depois que eu fiz a engenharia. Mas eu falei, não, eu vou ficar fazendo faculdade a vida inteira. Agora eu vou me dedicar em cima dessa daí que eu fiz. E fui me especializando. E hoje, no início, alguns amigos meus, Tainara, você é engenheira, não vai ter espaço para você. Tá, Tainara, você não vai dar certo. Mulher no canteiro de obra, os peão ficam em cima. Falei, então vamos ver. O negócio é diferente. Então, quando eu entro na obra, que tem na obra só tem peão, né? Na obra só tem homem. Só eu de mulher. Eu fecho a cara porque pra mim não tem conversa, né? Pra mim, fecha o tempo. É profissional e é isso. É profissional, não tem brincadeira. Porque se você não se posicionar com eles acabam achando que tem intimidade e aí já era. É o erro de muitas engenheiras, né? Muitas pessoas que vão para a obra, né? Conheço arquitetas e engenheiras que vão de mini saia para a obra. E não faz o menor sentido. Então, eu vou para a obra só de roupa social. Parece que eu vou para uma reunião. O pessoal até fala, vai para reunião? Não, eu vou para a obra. E às vezes eu vou de salto até a obra, tiro na porta, coloco a botina e entro na obra. Mas você já teve caso de algum engraçadinho ou não? Já teve casos. E na época eu trabalhava como CLT. E aí o peão me chamou para entrar em um dos apartamentos, que a gente fazia checklist nos apartamentos. E eu saí, fechei a porta, fui lá nos outros engenheiros que trabalhavam comigo. Falei, a partir de agora, as meninas não andam sozinhas. Era eu e mais uma menina que era engenheira. Falei, vocês têm que andar com a gente. Mas o que o peão fez? Como é que foi? Ele me chamou para entrar dentro de um dos apartamentos, porque era um triplex, né, na verdade. E aí ele me chamou. Você foi? Não, na verdade eu não fui, porque eu já vi que ele já estava com intenção errada. Ele nem tinha um porquê me chamar. Ele estava do lado de fora, e aí ele estava sinalizando para mim. E aí eu fechei a porta, fui lá, falei para um amigo meu que é engenheiro, falei, você tem que ficar do meu lado, no apartamento do lado, que se eu gritar, você corre. E fui falar para a dona da construtora também, e ela não era a primeira vez que ele tinha feito isso. E aí acabaram tirando ele lá do canteiro de obra. Mas já teve algumas vezes, mas eu sempre prestei atenção no que fala. Na hora de jogar charadinha, eu fecho a cara, porque não tem brincadeira nessa hora. Sempre tive muito cuidado, então... precisa subir lá na escada de madeira. Os peões sempre tem que ir na frente, deixa eu por último. Então, eu sempre fui muito cuidadosa com esse tipo de coisa, entendeu? Então, já teve casos, mas nunca me desrespeitaram ao ponto de fazerem ou falarem alguma coisa além. Até porque eu sou bem esquentada. Então, pisou no meu calo, eu vou lá e falo com a pessoa certa.
Então, se falassem alguma coisa, eu ia lá e falava com o dono da construtora, para mim não tinha problema nenhum. E eles, então, tinham um pouco de receio de brincar, sabe? E é crime, né? Sim, É assédio, você não sabe se pode sofrer uma violência ali, porque você está lidando com pessoas que, pelo amor de Deus, se o cara te chamou para entrar num apartamento e ele não tem nenhum porquê, isso quer dizer que as intenções dele, dali para frente, sim, você não sabe. Então você está certa e o correto é denunciar. Toda vez sim, que é uma verdade. mulher passar por uma situação essa, tem que denunciar, gente. Sim, Não só para a obra, se sentir que isso é mais grave para o chefia da obra, deve denunciar, acho que primeiro para eles, Sim. tomar providência. Se não tomar, tem que denunciar para a polícia mesmo. Sim. Pega um registro da pessoa, faz uma foto, um vídeo da pessoa ali e denuncie sim, porque existem pessoas que agem. É complicado. Hoje está tendo muitos casos. Muito. A gente acompanha aí, todo mundo acompanha na TV, na internet, quantos feminicídios tem e quanta violência sexual Sim, é verdade. contra mulheres. Porque às vezes, né, você poderia ter ido confiado nele, achado que era alguma coisa importante, e você poderia estar diante ali de um psicopata, de um louco. Então, você fez certo Tem que mesmo. prestar atenção, né? Porque Não pode... a Bíblia diz vigiar e orar a todo tempo, porque a gente não sabe, e é isso. Sim. Ele está aí para fazer o mal, está usando essas pessoas para fazer o mal, e essas pessoas estão dando motivo para que ele use delas, então nós temos que vigiar. Sim, é Principalmente você verdade. que é uma pessoa toda decidida, ungida e bonita, Obrigada. tem que trabalhar com bastante prudência mesmo. A gente já falou do mercado de engenharia para a mulher. Você acredita que falta honestidade no setor de obras e imóveis? Sim, sim. Que tipo? Acredito que tem muito corretor que acaba vendendo aquilo que não é real. Fala para o cliente, pode comprar que está regularizado, quando na verdade não está regularizado, nem pode regularizar, ou talvez é uma área invadida. Eu estou com um caso recente que preciso até finalizar ele. O cliente ele tá para comprar um lote e o corretor falou, pode desmembrar. E não pode desmembrar. Então, ele tem uma restrição de lote. Então, o que falta hoje é a orientação dos profissionais. Tainara, eu quero comprar um terreno e eu gostei muito do terreno. Faz um estudo de viabilidade. Vê se lá pode o que você quer fazer. Lá não pode fazer um comércio. Eu queria tanto fazer um comércio, então procura outro lote. Então, tem muitos casos desse, né? Eu quero construir um prédio, mas o local que eu escolhi, que eu optei, não pode construir o prédio. Só posso construir residencial, só posso construir uma casa. Então, tem tudo... são as leis municipais, né? Que elas têm que ser seguidas. E as pessoas acabam ignorando isso, segue, gostou, compra. E não é por essa linha, né? Gostei, faço estudo, tem viabilidade, adquira. E isso que falta bastante. Então, até essa minha sócia, que ela é corretora, quando tem um cliente interessado em algum terreno, ela fala, faz um estudo, vê se comporta para a gente mostrar o que realmente pode no local de acordo com a lei municipal que está vigente. Então, isso é muito importante, né? Ou até mesmo um profissional que acaba falando, tá tudo certo. Quando, na verdade, não tem nada certo. Tá tudo errado. Ou que acaba vendendo gato por lebre, né? Falando, vou fazer isso, vou entregar aquilo, e acaba não fazendo nada que deixa o cliente na mão. Quais as dicas, então, para quem vai comprar um imóvel, um terreno, ou vai construir e não sabe disso? Quais as dicas? Eu quero comprar um terreno e eu tenho o objetivo de construir lá um prédio ou, sei lá, para aqueles prédios menores. Ela vou comprar um imóvel, um terreno, eu não posso cair nessa situação. Quais as dicas? Então, se você vai comprar um imóvel, primeiro passo é fazer um estudo de viabilidade. E aí, após o estudo compatível com o projeto que você tem em mente, aí sim você segue para compra, comprou o terreno, aí a gente começa a fazer os projetos. O cliente aprovou o projeto, faz o projeto legal de prefeitura, dê entrada, emitir alvará de construção. Após a emissão,
eu inicio a minha obra. Ô, Tainara, mas e para eu não comprar antes de comprar? Porque e se eu comprar um terreno, porque o corretor falou para mim, então imagine um corretor que agiu de má fé. Eu já tive um caso que eu fui comprar um apartamento no Guarujá e chegou lá, o apartamento tinha 700 mil em dívidas. Uhum. Não sei se eu te contei essa história, 700 mil. Só que eu já tinha descido para comprar com o depósito, tudo pronto ali na agulha para transferência. E na hora nós chegamos na imobiliária, a menina da imobiliária não conhecia o nome do corretor nem da imobiliária, porque ela era nova e a imobiliária estava mudando de prédio. Aí nós ficamos meio assim e nós vamos conversar. Só que nessa hora a gente passou a documentação para uns amigos, né? Tipo, nós temos uma amiga que é uma delegada importante aqui em São Paulo, doutora Maria Corsato, e ela agiu rápido e ela falou, não vai fechar isso. Eu já abri no Viva Voz, falou, não vai fechar. Tá com uma dívida de 700 mil e um bloqueio judicial. E o corretor não falou isso. Significa que se eu comprasse o apartamento, eu ia perder todo o dinheiro, porque ele está bloqueado. Sim. A dívida, 700 mil bloqueio, quer dizer, não tem como eu discutir com a justiça. Sim. Então, antes que a pessoa caia nessa armadilha de comprar algo que não vai dar para construir, não pode, não é permitido, ou que tem algum problema, aonde ela vai consultar isso? Ela esquece a imobiliária que está ali. O corretor tentando vender, ele já agiu de má fé, não pode vender, ele quer vender para ganhar o dele. Onde eu consulto isso? O correto é contratar um responsável técnico, né? Que aí a gente consegue orientar e levar, trazer toda a documentação. Que é o caso você. Que é o meu caso, pode me contratar. E aí eu faço todo o levantamento de toda a documentação, o que existe, o que não existe, o que consta no cartório, o que consta na prefeitura e o que consta na Receita Federal. Então, hoje eu consigo fazer todo esse levantamento antes do cliente efetivar a compra, né? Porque já aconteceu muitos casos, é igual leilão, né? Leilão, o leiloeiro fala, não tem dívida. Aí você vai puxar, tá com dívida, tá com penhora. Então, assim, você tem o risco de pegar o apartamento e o risco de perder ao mesmo tempo. Então, você tem que ter muita cautela na hora de comprar por esse motivo, né? Você pode ganhar tudo, porque você vai comprar algo muito bom, mas você pode perder ao mesmo tempo, porque tem dívidas, e aí a dívida que tá, às vezes, é o valor do apartamento e acaba você perdendo. Então, hoje, a gente consegue fazer esse levantamento para o cliente das dívidas. Uma leitura boa na matrícula, você consegue identificar. Levantamento de Receita Federal, levantamento no cartório de imóveis e também na Prefeitura Municipal. Obrigado, Tainara. Tainara, eu tenho uma última pergunta para você, para a gente partir para o No Time. Eu gostaria até de perguntar para você o seguinte, você tem como... Eu já perguntei isso, mas eu vou refazer. Você tem, com todo o seu conhecimento, né, e o quanto você é já respeitada na área, você tem pretensões de dar mentoria ou consultoria? Sim. Tá vindo? Tem um projeto vindo? Sim, eu estou estudando para a gente começar a dar essas mentorias online. Sim. E o pessoal pode já te procurar ou ainda não? Sim, pode sim. Eles podem te procurar onde? @tainaramiele_eng. Me chama lá que eu consigo orientar vocês. Como chama a tua empresa? TM Engenheira Civil. Que fica ali no Guarujá. Isso. Adoro o Guarujá. Gosta? Não, demais. Domingo eu tava meio assim, que sábado eu falei, será que eu descer? Corrida, evento, né? Congresso quinta, sexta, sábado, quarta montagem. A gente vem de uma série foram 2 filmes gravados que a nossa empresa forneceu alimentação. E aí tudo corrido. E eu falei, eu preciso descer pro Guarujá. Eu não fiz Aí a Tainara não projetou aquele apartamento à toa. Ficou lindo. Ficou. Essa semana foi para fechar a varanda. A varanda, fechar inteira lá de vidro, porque a gente tá pondo algumas coisas lá, né? E até nós vamos organizar que vem meu aniversário, fazer uma festa. E eu preciso também, depois a gente precisa conversar sobre aquele rapaz da cozinha. Uhum. Eu quero que você convide ele para ele vir aqui. Tá aberto, só para a gente marcar a data e não vamos demorar. Eu vou ter daqui a pouco um quadro aqui um quadro não, a gente tem aqui um Indica Aí, para você indicar alguém. Pode ser alguém da prefeitura, algum secretário. Eu quero que você pense em alguém que você vai indicar. Nós vamos gravar um vídeo hoje. Saiu hoje esse vídeo ou amanhã? Ah, não, indica isso.
vai sair o indica que ele vai mandar para você e você vai pegar o indica e você vai intimar a pessoa, tipo, fulano, secretário, prefeito, sei lá, quem você quiser. O convite, o podcast de São Paulo, você está intimado a vir aqui contar a sua história, a sua trajetória, que eu, no caso você, sei que é linda e que vai motivar muita gente, vai estimular muita gente, vai incentivar, que é o que você está mostrando aqui, uma menina... Você é muito jovem, não vou perguntar a tua idade, mas... Eu tenho 28. Você não parece 28, Gabriel. Ó, parece. Não parece, Gabriel. Você está tentando me derrubar. Eu acho que é por conta da sua maturidade, mas parece muito menos, cara. Para mim, sim. Ou eu que tô parecendo muito mais. Não, acho que eu tô parecendo menos. Deixa eu me iludir aqui. Você ainda sonha em conquistar como engenheira civil? O que você ainda sonha... E o povo detona quando eu faço essas leituras ao vivo, cara. O que você ainda sonha em conquistar como engenheira civil? Eu quero fazer... Eu tenho um projeto... Da mentoria. Da mentoria, né? Mas além do projeto da mentoria, que vai muito além, eu quero reformar e construir casas para quem vive em situações precárias. Eu também quero entrar com você então, tá? Então vamos. Eu quero. Tainara, desculpa, mas eu quero. E eu sempre tive essa vontade, e muitas pessoas vivem em situações totalmente precárias. Chão batido, ou não tem nem teto. E eu falei, bom, eu fiz engenharia por um propósito, né? Que seja para levar moradia para essas pessoas. Eu nem tô aguentando esperar você terminar de falar. Mas vamos, Tainara. E eu quero poder fazer isso, chegar com um mutirão de pessoas. Ó, hoje a gente vai reformar a sua casa. E nós mesmos colocar a mão na massa, arrumar a casa, dar uma pintada, arrumar o chão. Agora você pode morar. E isso arde muito no meu coração. Eu quero iniciar o mais rápido possível. Inclusive, eu tenho um projeto que é o Propósito do Amor, o Propósito do Coração, que eu falo que iniciou primeiro no coração do Senhor, depois nasceu no meu coração. E foi algo que... E ele te mandou aqui agora. E algo que transborda no meu coração, isso muito, muito forte. Ele arde no meu coração, que é ajudar pessoas que vivem em situações precárias. Eu falo que tem muita gente que reclama, né? Reclama da vida. Isso ou aquilo. E eu falo, gente, vocês não sabem o que vive lá fora. As pessoas que não têm nem como comer. E eu trabalhei num lugar que a pessoa falava assim pra mim, Tainara, eu comprei um pão pra dividir com a vizinha. Eu falo, como assim um pão pra dividir com a vizinha? A gente divide feijão, a gente divide o arroz. Então, se a gente tá aqui no mundo, existe um propósito, por que a gente não pode ajudar pessoas que vivem em situações precárias, que passam fome, quantas pessoas morrendo por não ter um alimento? Então, esse é um projeto que eu falo que nasceu primeiro no coração do Senhor, depois veio para o meu coração, e eu quero executar ele o quanto antes. E o meu foco é colocar um macacão. Eu penso em, tipo, ser igual o Pereirão mesmo, sabe, da novela? Colocar um macacão e ir lá reformar essas casas e deixar um lar digno para essas pessoas morarem. E eu acho que isso daí faz toda a diferença, não só na minha vida, não impacta só na minha vida, mas principalmente na vida dessas pessoas. Chama o Anselmo. Quantos parceiros você já tem? Então, hoje eu tenho... sou eu, minha família, né? E tenho mais um amigo que é engenheiro. Que falou, Tainara, eu vou entrar com você nisso daí, porque eu preciso, isso daí é algo muito louco. Vai entrar mais um parceiro aqui, então, hoje. Hoje nós estamos filmando isso. Eu não teria como dizer isso, porque isso nós estamos falando para ele. É tão incrível, você viu? Eu não imaginava que você viria para a gente falar sobre isso. Eu imaginava que você ia vir contar a sua história como engenheira somente e não falar de propósitos que envolvem a palavra de Deus e fazer por ele. Sua história é linda, é uma história Obrigada. bacana. Você tem uma luz que
É aquela que nem... vou sair de um louvor, até vou para uma canção do Roberto Carlos. Essa luz que você tem, é claro que é Jesus. Entendeu? E o chefe Anselmo que vai entrar aqui, eu não sei como é que tá. O chefe Anselmo, ele é usado por Deus, muito usado. Tô esperando ele abrir essa porta, você vai ver que vai entrar uma luz quando ele entrar também. E eu acho tão legal. Você é de que signo? Capricórnio. Capricórnio? Como não são iguais mesmo, né? Você parece ser ariano, esse povo assim, que pega pra fazer e vai fazer, tem certeza. Eu fiz uma ação na praia com uma amiga que é personal trainer. Eu levei o pessoal pra praia e quem quisesse participar desse treinamento levasse 1 quilo de alimento não perecível. E aí esses alimentos vão ser feitos cesta básica para ser destinado para famílias que não têm o que comer. Já foi essa ação? Foi semana retrasada, faz umas 3 semanas atrás. Quando você tiver esses projetos, você manda pra gente, que eu vou postar. Tá. O mais forte é o chefe aqui. Toda vez que ele faz isso, a gente consegue muita coisa. Esses dias nós conseguimos, eu não estou contando para engrandecer meu nome, quem vai criticar pode falar isso, é tudo por ele, é para ele, é dele, é como você disse. Nós distribuímos 100 cestas básicas, mas o que eu queria que ele entrasse para ele compartilhar, mas acho que ele não pode. Esse ano passado foram 2 salas de aulas na cidade de Tiradentes para as crianças, e a gente acabou agora de entregar uma cozinha para eles. Né? A última entrega foi as janelas da cozinha também para ajudar. Todos os anos nós estamos lá já há alguns anos fazendo festa Dia das Crianças, Natal, alimentação, mãe precisa de leite. Teve uma enchente lá que acabou molhando, sei lá, muitas casas, barracos encharcaram. Nós conseguimos através do nosso relacionamento. Esse é o propósito do podcast Jesus. Estou muito feliz hoje. Olha cada coisa, eu passando pelo que eu estou passando, por uns tratamentos até eu tive uma perda de uma irmã e isso me afetou muito. E olha que coisa, você está aqui hoje contando essas histórias lindas, você falando com uma leveza de que se o cara quisesse tirar a tua vida, que tire, o lugar que você vai é melhor. E eu com medo da morte, passando ontem por terapia de 5 horas, com medo dela, e eu não entendi que você já entendeu que para onde você vai é melhor do que aqui. Sim. Eu tenho que entender que aqui é maravilhoso a Terra. Só que onde eu vou, não dá para dimensionar, né? Não dá para dimensionar, não. O chefe está envolvido em um monte de projeto. Nós fizemos também, junto com o reverendo Aldo, a casa de passagem, para quem não tem onde ficar, queria fazer tratamento. Ele ficou responsável por uma parte da mobília. Essa semana foram 300 pratos para um lugar que chama para o pessoal da casa de grávidas em vulnerabilidades, que são recolhidas da rua, viciadas, que estão envolvidas. Eu tenho essa vontade também de pegar uma Kombi e cada dia ir recuperando um drogado na rua. Cara, então o que eu posso dizer? Eu queria que o chefe tivesse para ele afirmar, porque senão eu vou assumir sem ele não pode vir? Esse é um sonho que eu tenho também, que você falou, tá? De reformar casas. Ai, eu tenho. Só para ter uma ideia, aonde eu fiz isso? Eu fiz isso com a minha irmã nos últimos anos dela de vida. Ela teve as enfermidades, diabetes, teve diabetes muito forte, renal, e teve também um problema grave de saúde, que eu não vou falar, mas todo mundo imagina. E entra aqui que é importante. Cara, você não tem ideia do que ela contou, Anselmo. Ela veio para complementar o que eu passei tudo esses dias, cara. Do quê? Meu Deus, ela contou de um assalto na casa dela, que a única coisa que ela pensou na hora que falavam de matar ela, ele, não tem problema, para onde eu vou é melhor. Ela é cristã. Eu preocupado com morte, com essas coisas, ela contando que se você quiser me matar, me mata. Para onde eu vou é bem melhor que aqui. Pode fazer. Pode. Ela conta tanto da palavra de Deus, fala tanto dos projetos. Lembra que faltava, eu falava que precisa trazer mais sobre a palavra de Deus? Lembra que tudo dando errado e ela 2 meses, vocês enrolando para trazer ela? Ela veio para fechar essa semana. Meu Deus! Meu Deus, aqui, ó, culpado. Meu Deus! Ela é envolvida nos projetos. Ela convidou a gente para ir na igreja, né? Convidei. Ela conta umas coisas. Ele sabe, eu estou passando por um momento que eu entendo que é Deus estar me tratando para tudo isso que está acontecendo na nossa vida. E eu estou contando, ela contando os projetos dela, só que eu contando os seus, e vocês têm de encontro.
E lembra que eu falo que eu tenho vontade de ajudar as pessoas a reformar a casa, coisa e tal? O único que a gente fez foi para minha irmã, que aí é minha irmã no caso, que ela estava para morrer e ela faleceu de uma forma triste. Nós reformamos a casa dela, depois nós compramos uma casa, reformamos inteira e levamos ela a morar lá para ela ter mais condições do que o apartamento que ela morava de Coab. E ela ficou lá até os últimos dias. E a gente deu tudo o que a gente podia. Se a gente conseguir levar para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, como ela diz bastante, do Senhor, conforto, você pode ter certeza que para onde nós vamos, como você falou, está garantido. E a felicidade vem disso. Eu estava lendo hoje As Pérolas do Reino, de Pablo Marçal, e fala sobre essa felicidade, né? De promover, de não contar, de quem te ama vai se aproximar. E ela vem contar hoje os projetos, e ela me conta por último esse projeto agora de minha vontade. Eu pergunto para ela, o que você ainda sonha em conquistar como engenheira civil? Ela construir casas para aqueles que não têm, a gente reformar casas. Está fechado com a gente. Nós somos o primeiro parceiro dela, se você não tiver ainda. Sim. Nós vamos entrar nesse projeto. Porque, sabe por quê? Porque o coração dele é tão bonito que quando ele estava reformando a casa da minha irmã, como ele reformou de outras pessoas, agora que eu lembrei, ele reformou a sala da minha cunhada, você já fez para mais quem? Ele vai, deixa aberto que ela tinha que deixar fechado lá. Ele vai e ele fica se envolvendo nas coisas. Ele vai ajudar parente, que o povo chama, e ele fica reformando tudo. Então é dele, está faltando isso, está faltando, sabe para quê? Para isso, pegar aquela família angustiada, pobre, necessitada. Ela contou a história da mulher que tinha apenas um pão no trabalho. E ela ia levar o pão para dividir para 2 pessoas, para 2 famílias, para a família do lado e a dela. Você quer mais Deus que isso? Multiplicação dos pães. Aquela pessoa contando essa história. A história sua é para vir aqui para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo, esse é o propósito desse podcast. O propósito é você, pastor, você que tem testemunho na obra de Deus. Eu quero que você venha aqui, aceite o meu convite para você vir contar histórias como a Tainara veio contar, de família que tinha, a funcionária estava num trabalho, só tinha um pão. E ela falou, Tainara, vou levar esse pão porque nós vamos dividir em 2 famílias hoje, a minha e a da minha vizinha. Vem contar a sua história, vem contar a história de que os ladrões, em 16 pessoas, invadiram a casa dela, queriam abusar dela, né, ou estuprá-la, coisa e tal, queriam roubando tudo da casa. Ela nunca falou que não podia, pode levar tudo. Essa TV só do meu pai você não pode levar, que ele acabou de comprar. E o cara sentiu ali, porque quem atuou no coração dele foi Jesus Cristo, de que, olha o que vocês estão fazendo. E a única coisa que ela pensou foi assim, leva, saiam logo. E a minha vida também não tem importância, se você está com o revólver engatilhado, você falou que só faltava puxar. Ela falou, pode matar, para onde eu vou é melhor que aqui. Olha a certeza de ter Cristo, olha a certeza da presença de Deus, de estar no caminho correto. Olha a tristeza daquele cara que passou esses dias todo angustiado, entristecido, com o coração doendo a morte. Duas terapias essa semana passada, e uma ontem de 5 horas. Não entendendo que, olha, uma menina bonita, engenheira, guerreira, saiu de um trabalho garantido ali na prefeitura, foi empreender. Ela foi empreender, cara, como engenheira, acreditando que tudo está nas mãos do Senhor. O que Ele determinar, eu vou fazer. Sim. E agora ela contando por final que o projeto dela é levar conforto para muita gente, que o Estado não leva, nós vamos levar junto também. Nós vamos, eu quero fazer parte desse projeto. Está aqui o chefe Anselmo Hermoso. Ele foi considerado pela dona Conceição o principal padrinho da comunidade, porque ele está envolvido em tudo. Ele é um anjo usado por Cristo, porque toda vez que ele aciona o relacionamento dele, porque isso, Deus não deu para ele os milhões, mas ele deu às pessoas milionárias, onde ele fala assim, vamos, doutor Arnaldo, Débora, tudo gente milionária, Thaísa, tem um monte de nome, né? Vamos, alagou a cidade de Tiradentes, né, dona Conceição? Aquele monte de gente só, 700 famílias, muito cobertor, muito colchões, roupa de cama. Vão construir uma escola, chefe, a gente precisa de 2 salas de aula. Acionou o pessoal 2 salas de aula dentro da comunidade, para os cursos, para as crianças. Ocupar essas crianças, que é melhor que ficar soltas. Vamos fazer a cozinha para as crianças aprenderem a cozinhar e para fazer comida para as crianças. O chefe Anselmo Hermoso, chefe, ajuda a gente.
o chefe, vocês também ajudam a gente? Ajuda, construir 2 salas. Grávidas em vulnerabilidades, 300 pratos indo não sei para onde, cesta básica. Teve uma divisão esse dia de cesta básica que foram para 3 estados diferentes, no estado de São Paulo, Minas e para o Mato Grosso. Estamos fechados com vocês? Estamos fechados com ela? Vamos estudar esses projetos? Vamos estudar. Não, vamos estudar para já e vamos soltar um piloto já. Pode marcar a data do piloto, vamos escolher a família. Vamos lá ver a realidade dessa família. E essa família vai ter uma casa linda. E isso daqui não é para programa de TV, gente. Sim. Não. Isso é para engrandecer, isso é para honra e glória do nosso Senhor e amado e bondoso, que cuida da gente, que cuida do nosso coração. Que eu estava falando há pouco do doutor William, que eu vou mandar uma mensagem para ele que nós gravamos. Isso é para engrandecer o nome do nosso Senhor eterno Jesus Cristo, nosso amor. Ele é a verdadeira felicidade. É dele que vem a paz. Nós vamos fazer isso junto. Vem fechar com a gente aqui. Vem dar a mão aqui. Vamos fechar um compromisso? Seu compromisso... Nossa, mas na frente da câmera, não. Como que eu vou? Não, você vai aqui agora. Aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos começar a construir, reformar casas de quem precisa. Vamos sim. Vamos, nós vamos começar lá pela Baixada. Vamos. E nós vamos movimentar muitos corações. Esse podcast tem propósito, nós pedimos para Deus propósito, viu? Eu quero depois que você trabalhe essas imagens. Esse podcast foi criado para propósito. Eu pedi para Deus que eu queria trabalhar na obra, Deus deu entendimento a ele deu nome. Você tá vendo como está fazendo sentido esse negócio? Você viu os empresários que vêm aqui, bilionários, com não sei o quê, estão vindo tudo aqui? Recebemos a dona do maior hotel do mundo, no Brasil, considerado o melhor hotel do mundo. Nós vamos para lá agora daqui a alguns dias. Ela veio aqui, ela está construindo no Rio de Janeiro, que só as torres de condomínio que são atrás, linkadas ao hotel, eu quero te apresentar para ela. É esse nível de pessoa que você vai conhecer aqui. Por quê? Porque o que você tem é forte. O propósito é forte. Vendeu em um dia num lançamento no Copacabana Palace. A gente está falando de 170 milhões. Olha só o que Deus está movimentando. Agora, quando a gente falar para essa senhora e para nossos amigos aí, donos de engenharia, maior construtora de Bauru, vamos entrar com a gente também, Ricardo, viu? Ricardo e também minha amiga, Ana. Vamos entrar nesses projetos. Dono da maior construtora de lá, com mais de quase 50, chegou a 50 prédios construídos. Esse projeto, em nome de Jesus, vai sair. Vamos. Esse primeiro a gente pode fazer na raça, que não vai ser na raça. Nós vamos orar, entregar ele. Vai ter muita gente aí para ajudar. Eu fiquei tão feliz com a tua vinda, tão, Anselmo. E agora em outubro... Vamos marcar para ir na igreja. Eu quero ir, vamos marcar? Sábado agora vai ter o encontro dos corais na minha igreja. Eu vou cantar, vou ser um dos corais. Né? Faço parte do coral também, da Palavra de Vida. E é o nosso coral, e vai o Coral Resgate, e o maestro que era do Coral Resgate também vai estar lá. Então, o Júlio César, é ele que vai participar com a gente nesse dia. Vai ser sábado agora. Ó, essa semana eu não posso, porque nós não podemos, porque nós já está viagem marcada para os Estados Unidos, a gente vai para resolver umas coisas profissionais, nós vamos gravar também, resolver uma coisa pessoal. Mas como ele não vai divulgar isso antes da viagem, essa parte, mas semana que vem estamos fechados. Nós já vamos marcar assim que eu chegar, entendeu? Talvez a gente converse antes da viagem sobre o projeto, para a gente nome, tudo que você vai fazer. A gente quer pegar uma semana e ficar lá, né? Hã? A gente quer pegar uma semana e ficar lá. Eu quero ficar uma semana direto na praia, lá no apartamento. Vai correndo, volta correndo. Eu quero fazer parte desse projeto. Nós vamos fazer parte desse projeto. Nós vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Anselmo, o que eu falava para você esses dias? Que você quer participar dessas coisas para ajudar. Sábado não. Eu sei varrer, eu sei bater massa, mas é claro que agora tem bitoneira. Eu vou estar lá. Eu faço questão, eu vou querer fazer parte da decoração também, ficar lá. Você viu como é que é o nosso apartamento? Ficou bacana, né? Ficou lindo. Você entra numa casa, aí você pinta ela inteira, troca os móveis, essas coisas. Sim. Legal. Eu sei pintar também, nós vamos pintar. Nós vamos ajudar, tanto o financeiro, quanto trazer recursos, ajudar a buscar recursos, que é o principal, que a gente precisa, e reunir o pessoal ali para a gente fazer o almoço com o chefe, lá com o pessoal. Ou seja, mas a gente podia lançar até um projeto lá, de um almoço para reunir empresários lá do Guarujá e de Santos, para ajudar no nosso projeto. Sim.
Vamos pensar nisso, vamos pensar em tudo isso. Sim. Reunir prefeitos, secretariados, reunir empresários, que é a iniciativa privada que mais apoia, para esses projetos, e a gente fazer a gente já lançar um número de casas que nós vamos atender por ano. Sim. E selecionar umas famílias que nós vamos lá na comunidade, lá onde tiver, levar conforto lá. Sim. Nós vamos pedir para Deus discernimento e mostrar quem são essas famílias. E nós vamos. É assim que você pensou o projeto? Sim. Porque eu já estou entrando nele fazendo Eu parte. até, agora em outubro, como é o Outubro Rosa, nós vamos fazer como se fosse um fit dance na praia. A gente vai fechar uma... Eu tô vendo ainda em fechar alguma rua e fazer um fit dance mesmo lá. Eu não sei o que é fit dance. É uma dança com um personal. E aí, quem for participar vai ganha uma pulseira e troca por... Dá o alimento e ganha a pulseira. E aí, participa do fit dance e esses alimentos arrecadados vai ser feito a cesta básica para essas pessoas. Pode contar comigo. Eu vou tanto com o podcast lá para fortalecer. Nós estamos engatilhando, nós somos crianças, filhos dele. Uhum. Mas nós vamos lá para fortalecer, tanto isso como outras ações. Sim. Pode contar com a gente nesse projeto. Vamos depois discutir isso, marcar para a gente discutir. Na verdade, eu quero marcar diferente. Eu quero marcar um jantar. Você tem namorado, esposa? Não. Mas leva alguém da tua família. Nós vamos marcar lá no nosso apartamento. Isso, Anselmo? Sim. E nós vamos discutir esses projetos porque me interessa. Porque eu sinto uma paz no Guarujá. Uma paz incrível. Nossa, eu desci domingo para lá e foi um negócio assim. Fiquei, Jesus. Eu passei por um problema há um tempo, de um diagnóstico que eu achei que fosse. Uhum. Eu desci para lá numa terça, acho que terça ou quarta-feira, né? Não vou lembrar. E lembra quando eu estava esses dias, o mar tudo batendo na Sim. rua lá? Eu estava lá. Eu via tudo aquilo e você sente a presença de Deus vindo do mar, assim. Você sente que é algo... Ele criou tudo isso. E tudo isso que ele criou poderia acabar com a terra. Sim. Mas ele é tão bondoso e misericordioso que ele determina até onde a água vai bater. Dali para cá ela não vem. Ele é assim na nossa vida. Ele determina até onde a gente acha que vai nos afetar. Sim, é verdade. Só que dali para frente ele fala, não vai dali, porque ali eu preciso estruturar melhor. Eu estou me sentindo tão feliz com a tua presença. Tão feliz. E antes você tinha falado feliz. assim, tenta achar alguém dessa semana para falar sobre Deus, né? Eu ia cobrar o Gabriel. Um pastor, alguma coisa. Eu pedi para ele escolher um louvor até antes de você entrar, que eu nem sabia que a gente ia falar com alguém cristã, com alguém enviada de Cristo. Cara, eu estou muito feliz, assim, de coração. Também. Deixa eu agradecer pela sua presença. Obrigada, E tudo obrigada. tem um propósito. É verdade. Você veio por ele e nós vamos fazer isso. Isso daqui não tem palavra de político, não. Sim, é verdade. Aqui tem palavra de pessoas que nós construímos. Cada peça, você que quando vai processar trabalhista uma empresa, vai tentar derrubar, difamar, às vezes você não compreendeu ainda. Isso não foi criado pelo homem. Essa empresa não foi, ela foi idealizada sim por um homem, mas quando a gente foi idealizar essa empresa, que é a Mont Blanc Gastronomia, e agora o Podcast São Paulo, foi idealizado por um propósito. Nós já temos tudo que a gente poderia ter dessa terra que para nós tá bom. Nós não temos a ambição de ter os carros de milhões desse povo, o uísque, o charuto de milhões. Nós temos a ambição de ajudar aquele, nosso jarro já está cheio, de jorrar agora para aqueles que precisam. Então você pode continuar buscando o mal aí do jeito que você acha que você deve fazer, de tentar derrubar, de tentar denegrir, de processar, de caluniar. Você só não sabe, porque você não quer ver, que tem um Deus lá em cima, que existe, que é justo, que é o advogado dos advogados, ele é o médico dos médicos, o juiz dos juízes. Não existe Supremo Tribunal aqui, aqui até existe, mas lá de cima ele pode definir com tudo isso em uma só ordem, em um só mandato. Então, assim, nós estamos sob a proteção dele. E o Espírito Santo dele, os seus anjos, eles estão em volta de nós. E nada vai destruir o propósito que ele tem na nossa vida. Então, isso daí ele vai cortar depois e fazer um corte, porque eu preciso mandar para o pessoal, porque a luta é grande. As pessoas vejam você aqui e acham que eu construía isso daqui porque eu fiz, sei lá, porque eu ganhei do nada. Uhum. Elas vejam a gente com o buffet fazendo eventos para as pessoas
Pablo Marçal, para não sei quem, famosos, coisa e tal, acha que você ganha dinheiro do nada. Eles não sabem que antes eu trabalhei de garçom ganhando R$ 30 por dia. Ele não sabe que ele vendia doces na rua. E hoje nós construímos essa marca forte. Então a pessoa vem 2 meses e acha que vai levar vantagem. Não vai. Não vai, porque a Montblanc Gastronomia e o podcast São Paulo, que está chamando a atenção, por isso que esse povo está aparecendo agora com esses processinhos, não entenderam. Isso daqui pertence ao meu criador, ao meu pai. O pai que você disse que Sim. ele precisa, tem que ser validado pelo pai ali. Sim. Porque o pai vai. Ela estava contando uma. Aí eu misturei essa. Ela falava de nosso Deus, como ele, se ele mostrar para ir, ela vai. Para fazer, ela faz, senão ela não faz. Aí junto a gente começou a associar isso ao pai. Se o nosso pai da terra falar, vou te proteger, estou indo com você, vamos. O nosso pai do céu, se é para fazer, se o projeto é com ele, olha só para onde a gente está indo. Eita, acho que a gente tem muitas casas para a gente tocar, hein? E muitas almas para a gente mostrar que Deus usa a gente como instrumento deles e é isso que nós queremos. Cara, obrigado pela sua atenção e nós vamos no time com você agora. São perguntas curtas. Se você tiver dificuldade para responder alguma rápida, não tem problema. Mas é no time com Alex Jatobá. Tainara, que prazer te receber. Um lugar. Interior de São Paulo. Uma motivação. Deus, minha família. Um hobby. Andar na praia, andar a cavalo, passear no shopping. 3 hobbies. Se você fosse escolher um hobby só. Um hobby, andar a cavalo. Andar a cavalo. Você tem cavalo? Não, Mas tem um monte de lugar pra gente ir lá. no interior. Uma referência ou inspiração profissional? A Caroline Salchuk é a minha referência. Ela é uma arquiteta muito renomada e um dia eu olhei pra ela e falei, quero ser igual ela. Vamos subir imagens dela, Gabriel. Gabriel faz mágicas aqui na hora que você falar. Qual o nome dela? Caroline Salchuk. Ela é Ela é arquiteta. do Brasil? Ela é arquiteta, ela mora aqui em São Paulo. Mora em São Paulo? E aí eu falei, vou ser igual ela. Ela fala, hoje ela fala, você é minha filhinha. Então depois, olha, alguém não precisa estar na indicação, mas você pode também convidar ela. Aham. O nome dela é Caroline... Caroline Salchuk. Caroline Salchuk. 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 Você é a nossa convidada para o podcast São Paulo. Se quiser bater um papo com a gente, contar a sua trajetória, eu já tenho uma fã aqui. Você será muito bem-vinda aqui. Em nome de Jesus, bem-vinda ao podcast São Paulo. Uma viagem inesquecível. Foi para Balneário, Balneário Camboriú. Eu fui passear com a minha família, fiquei uns 10 dias lá passeando só, sem trabalho, sem nada, e foi muito bom. Viagem faz bem, né? Faz. Viagem, dizem que agora a Ana Maria Braga falou que viajar... Fala para mim, para eu repetir, para a gente montar um corte nisso. A Ana Maria Braga falou que viagem não é custo. É investimento. E você vai ver que ele vai falar que achei fantástico. Ela é ariano, ela tá viajando de novo. Ele também gosta de viajar. Tá com 3 viagens programadas agora. Sempre que eu mando mensagem pro Anselmo, ele fala, tô viajando. Mas Só viagem. É verdade. Pior que é verdade. O Anselmo é do tipo que eu só sei que eu tô viajando. Às vezes eu não sei pra onde. Tem uns memes que a gente vê na internet, sabe? De casais héteros assim. A mulher já... Vamos pra tal lugar... já fiz check-in, já fiz a mala, já reservei o hotel, tá tudo pronto. O cara só tá sentado. Qual o seu nome? Eu sou fulano, nós estamos no aeroporto. E o seu? Eu sou o Paulo. Só isso que ele fala. Qual o seu nome? Eu sou Marcela. Marcela, nós vamos agora pegar um voo direto para Barcelona. E você? Eu sou o Paulo. Entendeu? Só vai, né? Eu sou esse, eu só vou. Eu só vou. Eu acho tão incrível que Jesus Cristo é tão maravilhoso na minha vida, na nossa vida, que eu creio em anjos também, né? Que ele envia seus anjos para cuidar da gente. Sim.
dos mais fracos. E eu tenho um anjo. Então, esse anjo, ele fala, vamos fazer, eu tô indo. Eu tô indo e tô... E é impressionante, sabe o quê? Que tudo dá certo. É verdade. Tudo dá certo. E eu nunca vi a presença de Deus em alguém como eu vejo nesse anjo. Nunca vi. Você vai ver que esse anjo vai botar as mãos no seu projeto também, porque o que eu vi de você de resiliência, que você contou até agora, Deus é tão incrível que demorou isso, desmarcaram você, você voltou, você veio, graças a Deus, e agora vai juntar duas almas fortes, ou se prepare, o diabo vai ficar com a raiva, ele já deve estar dando reviravolta, porque junta dois ungidos a partir de agora, para trabalhar na obra de Deus, meu, cara, se prepara, porque aqui o Espírito Santo tá forte, cara, tá forte. Fala, fala aí. Pense que viajar não é gasto, é indenização emocional. Nós vamos subir essa. Então, Ana Maria Braga, ela teve essa fala. Pensa que tudo que você aguenta durante o ano, a vida, e às vezes quando você tem funcionários profissionais que não respeitam, não é o quê? Não é gasto. Não é gasto. É Tudo que você enfrenta durante o ano não é gasto. É indenização emocional. Vai viajar. Tô indo agora, hein? Tô saindo já. Tainara, indica pra gente. Quem você indicaria para vir no podcast? Alguém bem especial, pensa que você gostaria de convidar. E você vai olhar para essa câmera e você vai convidar a nível de intimação. Que nós vamos gravar um vídeo só desse, um corte. Vou mandar para você, mandar para a pessoa. Se você quiser, eu também mando para ela. Você. João Angeli, eu te convido a vir no podcast São Paulo e contar a sua trajetória. Fica o convite aqui, ó. É uma intimação, né? É uma intimação. João Angeli. Quem é João Angeli? Ele é referência aí no mercado imobiliário. De São Paulo? São Paulo. No Brasil todo, né, na verdade. E ele trabalha com leilão, ele trabalha com um projeto muito bacana de reformar e construir. Também ele trabalha ele tem uma empresa que, eu não sei se você conhece, Taste Brasil. É famosa. E aí, no caso, ele seleciona arquitetos, engenheiros, corretores para construir uma casa. E aí, essa casa é executada com aqueles que foram selecionados nessa seleção aí. É como se fosse um BBB, é um reality show, né, na Legal. verdade. E o Joãozinho, eu falo que... Ele te influenciou, hein? O Joãozinho é uma referência. Eu conheci ele no network, né? Em vários network que eu costumo participar aqui em Alphaville. E ele foi uma das pessoas que eu me conectei. E ele fala, ô Thay, você é demais. Eu falo, Joãozinho, vamos junto. E hoje... Eu falo que o João é uma referência no mercado imobiliário. João, ele é uma expertise, assim, fora do comum. Ele te ensina do A ao Z, sem você ficar com dúvida nenhuma. Além da Carol, tem várias referências hoje que são inspiração para mim, né? Foram inspirações e ainda são inspirações no mercado imobiliário. Posso citar vários aqui, mas assim, João... Mas o indica aí vai para... João Angeli. João Angeli, você está intimado Sim. a vir ao podcast. A vir ao podcast. Então é isso. Então nós vamos fazer um corte. Você vê quando a gente pode mandar esse convite para eles. Tá, Gabriel? Você vê qual a melhor data para a gente mandar. E, gente, vamos fechar então. Vamos fechar com uma dica de ouro para quem quer entrar no mercado de engenharia civil. Qual a dica que você daria? Para quem é estudante ou quem quer ser? Eu acho que teria que ser formado, né? Está se formando. Pode ser uma pessoa que já é estudante ou não. Para alguém que uma dica de ouro para quem quer entrar no mercado de engenharia civil. Não desista. Vai vir desafios, vai vir o medo, a insegurança, mas vai em frente, com medo mesmo, que você vai conseguir chegar no seu foco principal. E, além disso... Sempre coloca o Senhor na frente de todas as coisas, porque senão vai dar tudo errado. Cara, é isso. E eu quero terminar com você, agradecendo a Deus pela sua visita. Obrigada. Agradecendo muito a Ele pela sua vida, Amém. pela sua energia, pela sua história. Amém.
Muitos não vão entender, mas como um amigo tem um louvor, tem um amigo que me mandou assim, Alex, mesmo sem entender, só aceita e vai. Sim. Mesmo se a gente entender o porquê que ele está determinando coisas para a gente, nos colocando em situações, em caminhos, mesmo sem entender, só aceita. Sim. Então, mesmo sem entender, continue lutando. É lindo o seu projeto. Amém. Já quero fazer parte dele. Sim, Sim. nós vamos lá porque é por ele, eu busco isso. A gente tem que arrumar um tempo para isso. Eu acredito que todas as coisas ele proverá e a gente já financeiramente a gente está indo muito bem. Então eu acho que a gente precisa começar a olhar para outras pessoas que elas precisam do básico, Sim, é verdade. tanto em alimentação quanto a pessoa chegar na casa dela cansada e ela ter uma cama legal, uma parede pintada. Isso vai revitalizar ela e vai mostrar para ela que ainda existe, ou que existe anjos e que existe gente como a nossa amiga Tainara aqui, com o amor de Cristo no coração. Nós precisamos de mais gente com amor no coração, gente. É muito Amém. importante isso. Obrigado pela sua presença. Obrigado você. Demais. Eu quero agradecer a você que nos assistiu e que vai assistir os nossos vídeos, os nossos cortes, e pedir para você que curta, que comente, que compartilhe, que se inscrevam no nosso canal. É um canal que não busca quantidade de pessoas, é um canal que busca qualidade. Então nós não estamos preocupados com quantidade de engajamento, e sim com tocar no coração de quem quer nos ouvir, quem quer ouvir a palavra de Deus, quem quer ouvir motivações de empreendedoras, como a Tainara está aqui hoje contando sua história, linda e falando da palavra de Deus. Então é para você. Pessoal, até o próximo programa. Se Deus quiser, estaremos juntos, falando mais da palavra de Deus. E obrigado por nos assistir. Obrigado. Obrigado você. Fica à vontade. Obrigada a todos. Espero que, de alguma forma, essa palavra tenha penetrado no coração de vocês. Se vocês ainda não conhecem o Senhor, corre para conhecer, porque Ele está voltando. E você que é engenheiro e pensa em empreender, não desista, vá em frente, coloque o Senhor na frente e vai dar tudo certo. Os planos do Senhor, quando os nossos planos são colocados nas mãos do Senhor, eles são muito maiores do que os nossos, né? Eu falo que a gente nunca pode limitar os sonhos, porque quando o Senhor permite que a gente sonhe, é porque Ele já sonhou. Ele coloca no nosso coração aquilo que aquilo que Ele vai realizar. Então, Ele não permite que a gente sonhe algo que Ele não vai dar, porque Ele não frustra filho nenhum. Então, você que é engenheiro e quer empreender, não desista. Vai ser difícil, mas vamos para cima. Obrigado. Obrigado você. Deus abençoe. Amém. Eu espero que a gente volte a se falar novas... Vamos sim. Vir aqui para contar novas histórias. Vamos sim. sim. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.